Meu nome é Wanda Cibacadi Xerente, tá? Sou daqui do município de Tocantins, pertence à aldeia Cachoeirinha. E estou participando do primeiro Festival de Cultura daqui do município de Tocantins. Aí eu queria estar falando da oficina que foi realizado, né, aqui em Tocantins, e eu queria falar sobre a questão do paparuto ou beirarubu, como é conhecido, né. E o que eu queria dizer é que o paparuto ou beirarubu hoje é conhecido como se fosse, aliás, se a gente vê ele direitinho, na verdade ele é igual como se fosse um pastelão. A gente usa a massa, a carne e ele é assado num burrai, né, que a gente chama. Tá? O paparuto, na verdade, a gente começa fazendo o quê? A gente usa a folha de banana, né? A folha de banana, a gente tem que ralar mandioca, tem que ser uma mandioca mansa, né? Antigamente a gente fazia o beirarubu, da qual minha avó fazia, tá? Era com carne, com carne, né, de caça, né? Antigamente tinha caça, tinha peixe. E aí, hoje, infelizmente, a gente usa carne, carne de boi, né? Ou então peixe também. Normalmente a gente usa todo o processo do beirarubu, tem um preparo específico, né? Igual como eu já coloquei. A gente sempre pega a folha de banana, bota fogo, tá? É um fogo, se usa lenha e cupim. Deixa assar, né? Deixa ficar bem assadinho. E aí a gente bate aquele cupim para depois estar preparando a massa, né? E aí a gente assa ele, tá? Assa esse beiju. Não é feito assim de uma hora para outra, ele sempre tem que ser feito, demora a assar, né? Porque você tem que botar ele no burrai e deixar mais ou menos de 2 a 4 horas para poder estar num ponto. Ele é uma alimentação típica do povo xerente. A gente usava muito, até eu presenciei muito quando minha avó fazia, né? Quando eu era criança, sabe? Isso só nos casos especiais, não é qualquer festa, qualquer ocasiões que hoje, principalmente pela dificuldade, né, que a gente frequenta, sabe, que não está sendo fácil nas aldeias hoje, a caça, a pesca, tudo está difícil. Nas festas culturais, a gente usa ainda, mas com restrições, né, por causa de que já mudou muito, né, muita coisa. Mas antes os pessoal fazia assim, nas festas culturais, muitas vezes a gente fazia, eu presenciei isso, sabe? E a gente ofertava, sabe? Era para os partidos clânicos. E só era oferecido para os anciões e ele dividia com a comunidade, com os partidos clânicos dele. Hoje praticamente isso está dificultando pela dificuldade que hoje nós enfrentamos, né, sobre a questão da caça, da pesca. Existe ainda a mandioca, né, não é todos que têm, né, mas ainda tem. E às vezes tem os pessoal que faz esse beirarubu. Essa carne era, principalmente eu fui criado, né, na aldeia mesmo, meu tio que caçava a caça.
Tá? Meu tio caçava a caça, tinha 2 tios meus que já são falecidos, né? Que caçavam a caça, tá? E eles traziam, né, para a comunidade, principalmente nas festas culturais. Hoje não existe mais isso, né? Todas as festas culturais praticamente a gente depende muito da colaboração. Era anta, tá? Na época tinha anta, bandeira, veado. E as festas culturais era praticamente só com a comunidade indígena mesmo, xerente, né? Saía os grupos para cá. Às vezes, quando um matava, quando não dava conta de trazer, né? Aí ele chegava na comunidade, na aldeia, avisava para os jovens, os pessoal que estivesse na aldeia, as mulheres. Tanto isso, igual como eu sempre... há 2 tipos de cozido, né? No caso, com os pessoal indígena, que é esse paparuto, né? Que a gente chama... Na linguagem xerente, a gente chama ele de ouro-cubu. Ouro-cubu. E tem também carne muquiado, sabe? Essa carne muquiada a gente não usa cupim. Ela é usado pedra, né? E a gente coloca a carne em cima da pedra, coberta com a palha e passa, coloca a terra em cima, né? E ele é assado no bafo, sabe? Não tem tempero, porque normalmente os xerentes começou a comer sal há pouco tempo para cá, mas antes era só a carne mesmo. Sim, eles usavam tempero. Era somente o sal, né? Hoje a gente coloca vários temperos, mas antes era só o sal mesmo. Às vezes, nas festas de nomeação, né? Sempre acontecia isso, porque eles faziam as festas culturais dele por conta própria, né? Não tinha branco participando das festas culturais, nada disso. Era só entre a comunidade mesmo, um grande respeito também com os anciões, né? Tá muito complicado assim para vocês verem que as festas culturais hoje é patrocinado pelos estados, pelo município. E às vezes isso assim, pela dificuldade que nós temos hoje, né? Não tem mais caça, não tem mais, sabe? E a gente depende muito do não indígena, né, em termos disso. Ah, tá. O paparuto, na verdade, igual como eu quero aqui explicar, o que você tem que fazer? Primeiro, pegar a mandioca, né? Tem que ser ralado, sabe? E enxugar ele, sabe? Depois deixar ele um pouco, né? E aí você vai ter que preparar a carne ou então peixe, sabe? E aí, daí em diante, quando o fogo tá lá queimando, né? Você prepara todo esse material. O que a gente sempre faz? Quando você está ali, depois de todo o fogo já aceso, né, você tem que bater o cupim, tá? Abrir o fogo ali, folha de bananeira. As melhores você pega só as folhas novas, né? E aí você coloca na brasa. Primeiro você coloca a folha aí por baixo, né, na brasa. Aí você coloca a massa. Depois, igual como eu falei, a carne ou então o peixe. E aí a outra massa por cima e aí você cobre com a folha de bananeira. Depois de todo a folha de bananeira, você cobre com a brasa, todo o material daquele fogo e aí abafa ele, deixa lá por mais ou menos umas 2 às 4 horas mais ou menos já está pronto. Não, é o cupim rasteiro mesmo. Eles têm sempre nos pátios vazios, né? Tem aqueles cupim. A gente arranca ele e bota em cima da lenha,
sabe? Para que ele fique bem assadinho e bem quente, né? E depois você bate. E normalmente você coloca um pouco de lenha, né? Depois o cupim e mais um pouco da lenha em cima do cupim, para que ele fique bem assado mesmo. E aí depois ele é batido, né? Que ele fica bem vermelhinho, com tanto fogo. É. Aí você bate ele e aí você faz esse preparo, né? Para assar esse beirarubu ou paparu. Desse jeito. Fica o tipo igual um pastelão, conhecido como um pastelão, né, pelos não indígenas. Mas para nós mesmo, povo xerente, se chama-se ouro-cubu. Sim, foi na escola. Servi para todos os pessoal que estavam lá, tanto os xerentes como não xerente, né? E eles gostaram. Não deu nem para me trazer para o café da manhã no outro dia. Eu falo, porque até então a comida típica do povo xerente, ele é mais sadio, tá? Ele é mais sadio. A minha preocupação hoje, eu digo que é a doença que os xerentes têm, como diabetes, eles usam muito açúcar, refrigerante, biscoito, tá? Aqueles recheadozinhos. É a comida assim, predileto do povo xerente. E o sal também. O sal, ele é muito usado nas aldeias. Por a facilidade, né? Que igual como a gente... Por que que eu falo isso? Hoje os pessoal esqueceu da comida tradicional. Como o beiju, o grolado, que eu mesma fui criada assim, né? Grolado, peixe muqueado. Ninguém quase come, só frito, sabe? Muita fritura. Eu tinha muita vontade que os pessoal xerente voltasse assim, não para o passado, mas pela comida tradicional deles, que infelizmente não tem. Muito pouco peixe depois que teve a barragem do Lajeado. Nem no Rio Tocantins não tem mais. Antigamente os pessoal batia tingui na aldeia Cercadinho, na aldeia Piabã, e tinha muito peixe. Quase todos os anos se fazia isso. É a cultura deles, né, botar tingui. Hoje, infelizmente, nós não temos mais peixe. Não tenho coisa... Depois da barragem, né, o rio ficou completamente descontrolado, tá? Não tem mais vazante. Antes, os pessoal xerente, eles usavam muito, era a vazante, né? Que era plantio de mandioca, banana, era todos, assim, sabe, que a comida que eles realmente usavam era da roça, né? Da vazante. Hoje praticamente ninguém, principalmente os jovens, eles não se interessam mais em fazer roça. Para você ver que muita coisa mudou, há muito avanço, né, sobre a questão da tecnologia, ninguém mais busca lenha, para fazer aquele foguinho que antes tinha. A maior parte dos pessoal compra o gás na cidade. Infelizmente isso é um avanço, sim, mas só que nós estamos pagando um preço alto pelas consequências, pelas doenças que a maioria dos pessoal tem. É por causa da doença, né? Que igual como eu falo, há muita doença que hoje a gente está praticamente assim. Hoje nós temos o polo base, mas só que isso não basta, né? Eu acho que a gente deveria ter a prevenção, não ter esses tipos de doença, né? Na alimentação saudável. Que a gente sempre fala, às vezes a maioria dos anciões hoje, os jovens, eles querem o avanço, né? Estão conseguindo,
Mas só que nesse avanço, o nosso organismo, infelizmente, não está preparado, tá, para receber tipo de alimentação, de bebida, sabe? E isso é preocupante, sabe? Se a gente mantesse a nossa cultura, como sempre a gente bate muito forte sobre a questão da cultura, mas não só na pintura corporal, mas sim, eu acho que na alimentação também a gente deveria mais valorizar. Sim, porque que eu, assim, porque eu aprendi, né, e eu sei aonde eu puder, eu vou estar. Por mais que eu tento ser o que eu sou, né, hoje eu falo bem, eu sou interessante, assim, posso dizer que eu consegui. Na época eu falar o quê? Xerente, que era a língua mãe, né? E o português depois. Depois de muito tempo ainda eu consegui falar um pouquinho francês e inglês, né? Não, aliás, espanhol e inglês. Não sei muito bem não, mas dá para mim conversar um pouquinho, né? Por que isso? Porque eu tive que teve Jogos Mundiais, né, em Palmas, e teve vários indígenas de outros países, e eu tive que aprender um pouquinho para mim estar recepcionando esses pessoal na época, né? Que foi muito bacana a troca de experiência, de conhecimento, tanto daqui do Brasil como de outros países. É para não ficar no esquecimento, porque muitas vezes a gente fica falando sobre o conhecimento do povo xerente. Meu avô, ele tinha muito conhecimento, só que não teve registro nenhum. E hoje a gente fica assim, quantos e quantos anciões, quantos velhos nós perdemos a memória dele. E a gente tem um grande respeito pelo ancião. Quando a gente perde um deles, nós estamos perdendo a memória dele, o conhecimento dele. E aí, por que isso? Porque eles têm, na oralidade deles, eles têm muito conhecimento, têm muitas informações. E a gente que é jovem, às vezes não dá a mínima importância. É uma perda para a gente, uma memória que poderia ser gravado, ser divulgado. Infelizmente, nós perdemos várias pessoas já com conhecimento, sabedoria, enfim, e não teve nenhum registro. Para mim, esse um pouquinho do meu conhecimento que eu estou transmitindo vai ficar arquivado, talvez seja por muitos e muitos. E até os mais novos ver como é que se faz, porque a maioria dos pessoal mais novo não faz mais. Ele é forte, muito forte, sabe? Aí eu queria aqui dizer, né, agradecer a todos pela essa oportunidade, né, principalmente estar participando do primeiro Festival de Cultura, né, daqui no município de Tocantins, e ficar aí. Queria agradecer a Fernando, a professora Irma, Ecoterra, né, também que ficou responsável, né. O município de Tocantins, na verdade, agradecer o secretário de Cultura, né, o prefeito também, que esteve participando junto com a gente, enfim, e todas as pessoas que participaram. Era meu agradecimento e é isso. Quem sabe um dia eu vou estar participando, talvez, no estadual ou até nacional com esse Beirarupu. Era isso que eu queria.